Olá a todos, bem-vindos novamente ao curso Brasil Atual, Relações Internacionais na Era Bolsonaro e na Revolução 4.0. Nessa aula 3 nós vamos falar do paradoxo global, né, e da série de dilemas da comunidade internacional, né, toda a problemática da atual situação e da atual conjuntura internacional. Vamos falar sobre a política externa de Donald Trump, da crise da União Europeia, da China e seu avanço, né, no sistema internacional, assim também como o problema do próprio sistema em si, que ele está se repensando, né, e o surgimento de novas lideranças. Durante a última aula, nós falamos da origem da política externa brasileira, né, e a evolução dela através do tempo, e como a mesma acaba se refletindo na situação atual do Brasil. Nós vemos que o papel do internacionalista é justamente levar em consideração a evolução, né, tanto da política externa de um país, quanto também do cenário internacional, e através disso fazer, né, uma série de análises de conjuntura e poder, de certa forma, a compreender melhor a situação do cenário internacional. Lembrando, né, que a área de relações internacionais ela surgiu justamente sobre esse pretexto, né, sobre depois da Grande Guerra, né, entender, né, criar uma área capaz de entender a dinâmica internacional de todas as áreas relevantes, né, da área bélica, da área econômica, da área política, com o intuito de evitar guerras, né. Porém, que quando a gente fala sobre paradoxo global, eu acho que nada pode resumir melhor do que, né, uma metáfora, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Atualmente, o mundo, assim como em outras eras, né, ele passa por um grande dilema, né? Esses dilemas, eles são estudados na área de relações internacionais, a qual tem diferentes interpretações sobre os fatos da realidade. Ou seja, dentro da área de relações internacionais, nós temos uma série de escolas, né, as quais estudam os fatos do sistema internacional através de diferentes pontos de vista, né? Cabe lembrar que o nosso intuito aqui não é dizer que um ponto de vista seja mais correto do que o outro, ou seja, o acertado, mas somente lembrar, né, que o estudo das relações internacionais, a aplicação das relações internacionais, ela se dá através justamente desse diálogo que existe entre as diferentes visões de mundo, entre as diferentes interpretações de mundo, e tentar chegar a um equilíbrio, né? De nada nos serve nos posicionar dentro de um viés ideológico ou de uma visão de mundo ou de um viés filosófico, né, sem tentar compreender, né, a interpretação, a visão de outro ponto de vista, porque a comunidade internacional é justamente essa dinâmica, ela se compõe de diferentes dinâmicas. E nós temos aí um mundo em constante evolução que se questiona a si mesmo e questiona também as suas estruturas, como ele funciona, como se divide o poder, como é feita essa balança de poder, novos efeitos, tanto demográficos, quanto sociais, quanto econômicos, quanto políticos, né? O mundo está se redesenhando constantemente. Nós vimos também na aula passada como o fim do mundo bipolar, né, que deu origem a esse mundo multipolar, complicou um pouquinho as coisas, ou seja, existem novos fatores, existem novas fontes de poder, existe um maior equilíbrio, né, ou talvez uma maior dispersão dentro do cenário internacional, né, maiores fatores aí a levar em consideração, com o que faz a gente olhar o que está acontecendo no mundo atual e tentar interpretar isso. Nós veremos ao longo das aulas, né, uma série de temas que são muito relevantes na atualidade, né, e tentar, dessa forma, desenhar um pouco o panorama internacional. Também cabe lembrar, né, que dentro do estudo dessa área, dentro do estudo da própria geopolítica internacional e também dos fatores internos, dos condicionantes internos, de nada nos serve nos posicionar dentro de um ponto de vista partidário, já que partidos, embora eles usem uma base filosófica, né, para se orientar, eles vão mudando ao longo do tempo. Basta a gente ver, por exemplo, a evolução de alguns partidos brasileiros, por exemplo, o PSDB, o Partido da Social Democrata Brasileiro, né, ele foi se movimentando no eixo, né, desde uma esquerda se aproximando cada vez mais à direita. Assim mesmo, o Partido dos Trabalhadores, ele foi se movimentando de uma esquerda, né, ou de uma extrema esquerda, e pouco a pouco para o centro, centro-direita, né. Lógico, para nós, dentro de uma visão empírica, talvez isso não seja certo,
né? Mas aí é quando devemos analisar a realidade através de fatos científicos, através de estudos, de bases científicas, não através de discursos. Discursos são muito fáceis de manter, porém a realidade pode ser completamente diferente do discurso. A gente só vai conseguir entender a realidade da política externa do Brasil se a gente saber separar o discurso da ação, né? E levamos isso também ao cenário internacional. Será que tudo que se fala é igual a tudo que se faz? Por exemplo, nós temos aí a China. A China é um país que se autoproclama dentro de sua constituição como um Estado comunista, porém é um país que cada vez mais atua no mercado e tem políticas para o mercado. Será que ela é tão comunista quanto ela diz ser? Já a Coreia do Norte, que é sempre dita, né, um exemplo dos países comunistas, era um país que retirou de sua constituição qualquer menção ao comunismo, né, não se considerando mais comunista, se considera-se outro tipo de regime. Então, é muito diferente aquilo que se diz, aquilo que se projeta, o discurso que se faz, desde uma forma interna para uma forma externa, e aquilo, né, que realmente é a ação, né, ou seja, como se realiza, qual é a operação que faz um país. Então, nós temos atualmente um discurso dentro da política externa brasileira que nós devemos analisar, não de forma empírica, mas sim de forma acadêmica, científica, através de fatos, através de dados, através de informação, para ver se realmente se concretiza. Isso nos vai ajudar, nos irá ajudar, né, nos vai ajudar a compreender melhor a composição, não somente do cenário interno, né, como a sua projeção na política externa e como se compõe o cenário internacional. A gente vai ver que esse também é um dos grandes paradigmas dentro da área de relações internacionais, que é justamente como se dá essa interpretação do mundo, desde um ponto de vista realista, né, através do qual a realidade se compõe de fatos, ou desde um ponto de vista discursivo, né, defendido, por exemplo, pelos construtivistas, que o discurso tem um peso muito grande e ele acaba transformando a realidade. Nós vemos que existem fatores novos que acabam dando força a que esses discursos, né, acabem pouco a pouco se transformando em um fato real. Nós temos as redes sociais que elas acabam dispersando a informação, né, e modificando até mesmo, deturpando a visão do mundo. Também a gente tem que separar, e nós veremos isso ao longo dessa matéria, né, o que é a visão empírica da visão do método científico, porque o chamado senso comum não sempre condiz com a realidade dos fatos. Por exemplo, havia na Idade Média, o senso comum dizia, né, que tomar banho era ruim para a saúde. Não era benéfico, tudo pelo contrário. Deveria se evitar de tomar o banho para não ter exposição a doenças, etc. E nós vemos que aquilo era o senso comum, era o que havia, né? Porém, não condiz com a realidade, né? Sabemos que as medidas de higiene ajudam a aumentar, né? Isso se provou ao longo da história, a aumentar a esperança de vida, reduzir o risco de enfermidades, reduziu vários problemas que teve, assim mesmo como temos temas atuais, como a vacinação, né? Existe uma geração de um senso comum que talvez ele não condiz com a realidade. Também tem outros temas, como a terra plana e outros temas, né? Ou seja, nós, dentro de uma posição, né, para poder analisar a política externa do Brasil, analisar a problemática internacional, analisar como se compõem os temas internacionais, nós devemos ver as coisas através de fatos, através de dados, através de informação. Lógico está, cada um terá a sua interpretação daquilo, mas nós não devemos ser cegos a outros pontos de vista, porque justamente esse diálogo interdisciplinar, esse diálogo filosofias, que enriquece a área de relações internacionais, que compõe a realidade e que nos ajuda a entender ela cada vez mais. Então, espero vocês ao longo das outras aulas. Tá? Peço que todos leiam o material, participem dos fóruns e continuamos aí no nosso curso. Obrigado, até mais.